E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Silver aqui. E cara, se tiver algum sonzinho no fundo, meio baixo, eu não sei exatamente direito, mas se tiver um sonzinho, não sei explicar, vocês provavelmente vão estar notando. Eu peço desculpas de verdade, é porque eu liguei o ventilador e tá muito quente, cara, aqui no Polo Sul. Então, sabe como é, né? A gente precisa de vez em quando de um pouquinho de frescor. E peço desculpas verdadeiras por isso, pessoal. Mas infelizmente é o que dá pra fazer. Desculpas, talvez não esteja pegando o microfone, eu espero que não, por favor. E cara, eu vou ver um videozinho aqui novo do nosso querido amigo Linkzinho. Eu fiquei curioso. Por que Plants vs Zombies acabou? Sério. Cara, eu acho que ele quer dizer que o Plants vs Zombies acabou no sentido de que os primeiros jogos, né, o primeiro e o segundo, morreram. E os jogos que saem hoje em dia, que são a lá Fortnite não, é Overwatch e esses jogos de proteção, etc., são bem diferentes da franquia original. Eu acho que é isso, né? Eu não sei o que o Linkzinho falou. Vamos descobrir aqui agora o que ele tem a nos dizer sobre isso. Tô curioso, tô curioso. Bora lá, Linkzinho. Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for Ainda parar pra não li, pensar, cara, eu lancei desculpa. dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Hoje é dia de reclamar de empresa grande. E eu adoro o dia de reclamar de empresa grande. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar de Plants vs Zombies. Pois é, você conhece esse jogo? Difícil não conhecer, né? Plants vs Joguei muito na época que ele saiu. Tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo eu já tinha um celularzinho ok pra época, que é o meu celular até mesmo de hoje em dia. Então cheguei a conseguir jogar um pouquinho Plants vs Zombies 2. Ele é bem legal, só que o problema dele é que tem bastante pay to win. Enquanto o Plants vs Zombies 1 você só tinha que aprender as estratégias. Zombies, com certeza absoluta, é a franquia de Tower Defense mais famosa já lançada no mundo. Inicialmente produzida como um jogo de computador feito lá para meados de 2009, Nossa, PvZ fez um sucesso absurdo, tem que gerou muito uma tempo. franquia enorme, com quadrinhos, novos jogos e um monte de coisas absurdamente incríveis. No entanto, que conforme o tempo passou, ela foi aos pouquinhos morrendo com o tempo. E todos vocês, acredito que já saibam pelo menos um pouco do que talvez tenha matado essa franquia. Talvez a empresa que fez, talvez o público, talvez alguma outra coisa. Bom, Eu acho é que foi a sobre empresa, isso que eu cara. quero falar hoje, sobre como uma das minhas franquias favoritas e uma das franquias que fez a minha infância, aos poucos, foi morrendo. Enfim, senta aí e vem comigo. Se a gente for pensar no início mais simples, tudo começou de fato em 2009, quando Plants vs Zombies 1 lançou. O sonho de um time pequeno, chamado de PopCap Studios, deu muito certo, com uma história extremamente simples e caricata, onde zumbis iam tentar invadir sua casa para comer seu cérebro, e você tinha que se defender com plantas especiais e com poderes bizarros, com a ajuda do seu vizinho que era maluco e usava uma tigela na cabeça. Pronto, tá aí. Essa era a história do jogo e foi um sucesso absoluto. Óbvio. Plants vs Zombies 1 era incrível. Sem depender de uma história ou uma lore muito complexa, ele se apegava apenas na gameplay genial do jogo. O primeiro game tinha cerca de 50 plantinhas diferentes e cada uma delas, cara, era simplesmente único. O design do jogo era lindo e tudo era feito com o máximo era de incrível. carinho Era e ênfase incrível. possível. Os sistemas de gameplay, inclusive, nem se fala. Era tudo extremamente divertido, para que qualquer faixa etária de pessoa pudesse gostar do jogo, tanto crianças como adolescentes ou adultos. Você podia de fato só se divertir com Plants vs Zombies. Os níveis do jogo eram ótimos, nós tínhamos um monte de minigames e de conteúdo adicional no jogo gratuitamente, o que simplesmente quase não existe hoje em dia, né? O jogo começava com níveis que se passavam durante o dia, e depois você passava para níveis durante a noite, onde você tinha que usar cogumelos. Depois você voltava pro dia, onde a gente tinha níveis que tinham meio que uma piscina atrapalhando as coisas. Mais Aí pra vai pro frente a gente telhado, lutava no telhado também. Os minigames do jogo eram simplesmente sensacionais. Inclusive a própria forma
forma como você adquiria os minigames. Toda vez que você finalizava um nível, você ganhava uma recompensa, seja ela ou uma planta nova, ou um sistema novo dentro do jogo, ou é claro, poderia até ser um novo minigame para você se divertir dentro do game. Tudo foi um sucesso absoluto com Plants vs Zombies 1, um sucesso esse que teve uma queda convenientemente rápida, visto que depois do grande sucesso do primeiro jogo, algumas empresas com olhos grandes no dinheiro começaram a se interessar pelo projeto. Dado isso, em 2011 por aí, Plants vs Zombies foi comprado pela EA Games. Meu Deus. Se você não conhece a EA Games, por Meu sinal, Deus. um pequeno resumo, essa é uma das, se não a empresa de games mais detestada do mundo dos jogos. A EA Games é conhecida Apex por matar suas EA, franquias, nossa. ser extremamente gananciosa e todas as reclamações que vocês conseguem pensar. Take-Two Depois também, que a EA caraca. Games assumiu Plants vs Zombies, tivemos alguns anos de silêncio antes de Plants vs Zombies 2, que por incrível que pareça, foi um jogo bom. Plants vs Zombies 2, Sim, se é bem você for divertido. pegar basicamente olhando por fora, ele era um avanço correto. Ele era um jogo maior, extremamente maior. Ele tinha no máximo, acho que 40 até 50 níveis no total. Plants vs Zombies 2 tinha literalmente 30 níveis por fase. Ele tinha um monte, 1 milhão de plantas novas, 1 milhão de sistemas novos e um monte de batalhas com chefes. Claro, tudo com muito menos carinho e muito menos alma do que no primeiro jogo. Ele meio que só tentou pegar a fórmula e reproduzir um segundo jogo com exatamente a mesma fórmula, só que maior e mais enrolado. Tínhamos também alguns regressos que fizeram com que alguns fãs ficassem chateados. Plants vs Zombies 1, cara, quando ele fez sucesso, o time de desenvolvimento teve o trabalho de tentar portar ele pra qualquer coisa. Plants vs Zombies 1 saiu pra celular, pra computador, pra consoles, pra relógio, pra qualquer coisa que você consegue pensar literalmente. Já Plants vs Zombies 2 é um jogo pra celular e só. E a razão foda. pela qual Plants vs Zombies 2 é um jogo só pra celular, óbvio, a EA Games tinha assumido Plants vs Zombies, e se tem uma coisa que a EA Games gosta, é de gerar bastante dinheiro com o jogo. Plants vs Zombies 2 é onde um dos maiores problemas da franquia começa a entrar muito forte. Dinheiro. Você pode comprar itens nesse jogo com dinheiro da vida real, você pode acelerar coisas com dinheiro da vida real no jogo, você pode simplesmente comprar plantas com dinheiro aqui, e inclusive existem muitas plantas em Plants vs Zombies 2 que você só consegue comprar com dinheiro da vida real, e é claro que não podemos esquecer que ao final de cada fase do jogo, você tem que ver um fucking anúncio. E não tem como você não ver um anúncio. Você tem que ver um anúncio pra cada uma das 1 milhão de fases que temos dentro desse jogo aqui. Nojento, né? Mas por incrível que pareça, isso ainda não matou a franquia, visto que ela ainda estava sendo desenvolvida com o mínimo de carinho possível, e depois disso, inclusive, ela teria um grande boom com os próximos jogos lançados. Por incrível que pareça, Plants vs Zombies conseguiu se reinventar para novas gerações, com Plants vs Zombies Garden Warfare e Garden Warfare 2, onde o jogo agora tinha ganhado Sim. uma lore e evoluiu pra caramba. Mudou muito, Ele mudou tinha muito. linhas do tempo e até ganhou direito a ganhar uma teoria suprema aqui no canal, porque de Ah, fato ele tinha uma história genuinamente maneiro. incrível. Ele até ganhou uma série de quadrinhos, por sinal. E Garden Warfare, pra vocês que nunca deram uma olhada, é literalmente Plants vs Zombies, só que na base do tiro. Sim, eles transformaram um jogo de você tentar lutar com zumbis contra plantinhas em um jogo de metralhadora. E por incrível que pareça, deu certo ainda. Garden Warfare e Garden Warfare 2 foram os últimos jogos que foram de fato feitos com carinhos na franquia de Plants vs Zombies, visto que os últimos 3 jogos lançados pela franquia, eles foram feitos exatamente do jeito que a EA gosta de fazer jogos. Eles foram feitos única e exclusivamente por questão do dinheiro e porque Plants vs Zombies foi totalmente transformado em uma marca. E aqui sim começa a morte de fato da franquia. Primeiro a gente teve o lançamento algum tempo depois do Garden Warfare do Plants vs Zombies Heroes. Depois de quase 5 anos esperando um novo jogo de Tower Defense, tipo aqueles clássicos, né? O primeiro e o segundo jogo da franquia, o público recebeu um jogo de cartinhas de super-herói. Mal feito, com a história ruim, tedioso e que muita gente inclusive nunca ouviu falar, porque o público Nunca ouvi fingiu falar. que esse jogo aqui não existia. Se em um jogo normal de Plants vs Zombies a EA já tinha colocado muita coisa paga, imagina em um jogo de cartas, bem no estilo de Crash Royale. Eles literalmente só pegaram a fórmula dos jogos de cartas que existem para celular e tentaram enfiar Plants vs Zombies nisso. Saiu um jogo entupido de coisas pagas que morreu em menos de um ano porque todo mundo detestou o jogo. Depois disso veio Plants vs Zombies Battle for Neighborhood, que foi muito mal recebido pelo público também, apesar dos gráficos muito maravilhosos e tal. Ele era pra ser tipo depois de Garden Warfare, FPS com um monte de coisa, armas, etc, mas ele
meio difícil, inclusive, dizer porque que esse jogo aqui fracassou miseravelmente, cara. Ele simplesmente não caiu nos olhos do público. Parece que tudo aqui começou a simplesmente repetir uma fórmula e ficar meio tediosa cada vez mais. Battle for Neighborhood tem uma queda extremamente engraçada, cara, porque o público de Plants vs Zombies gostou tão pouco desse jogo aqui, que depois que ele foi lançado, a EA prometeu que o próximo jogo de Plants vs Zombies seria o que de fato os fãs queriam, ou seja, um terceiro jogo, Plants vs Zombies 3, que seria na mesma vibe do 1 e do 2, Tower Defense, estamos em pleno 2022, e isso não aconteceu, cara. Eu não sei quanto dinheiro que eles perderam em Battle for Neighborhood e em Plants vs Zombies Heroes pra não conseguirem recuperar, mas o terceiro jogo da franquia, cara, o começo da primeira demo ali foi lançada lá para 2020 e entregaram uma espécie de versão de testes para que o público pudesse testar. E mano, olha a bosta que eles entregaram, cara. O jogo trazia tudo de ruim que o Plants vs Zombies 2 tinha e ainda trazia tudo de ruim que o Heroes tinha. Esse jogo aqui parecia muito um fangame feito por 3 pessoas numa sala, feito com a bunda, da pior forma possível. O jogo era mobile, feito inicialmente só pra mobile, com uma versão basicamente horizontal, muito feio. Tipo, coloca Plants vs Zombies 3 do lado do 1, cara. Olha isso, muito feio. Parece simplesmente um jogo qualquer de celular, feito por uma empresa qualquer. O amor que era colocado na produção do jogo morreu completamente em Heroes, Battle for Neighborhood, mas em Plants vs Zombies 3, cara, a rejeição chegou com tudo na EA. Essa foi uma das primeiras vezes da minha vida onde eu vi um jogo ser tão rejeitado pelo público que a EA Games teve que refazer Plants vs Zombies 3 do zero, para que pelo menos o jogo ficasse em 2D e o público detestasse menos. Então eles tiveram que pegar esse protótipo que vocês estão vendo aqui meio que em 3D, jogar tudo fora, e aí, agora em 2022, em abril, recebemos uma demo consertada de Plants vs Zombies 3, em maio de 2022 mais especificamente, onde o jogo ficou assim, muito melhor, e até agora nada da versão final. No entanto, depois dessa repaginada aí, o jogo ainda não tá sendo super bem aceito, porque a demo que foi lançada tem 3 horas e a maioria das pessoas não se agradaram tanto do jogo, visto que ele é literalmente uma versão pior do Plants vs Zombies 1. A história, tudo é literalmente igual. Os modos, eles não adicionaram nada de diferente, simplesmente querem vender mais coisas. E é claro que essa demo aqui do Plants vs Zombies 3, ela não tem nenhuma microtransação, não tem nada pra você comprar nessa demo aqui, mas vale destacar que naquela versão lá de 2020 que eles lançaram, tinha coisa pra comprar. Meu gente, Deus. é complicado. Plants vs Zombies provavelmente tá morrendo aos poucos. Eu genuinamente não acredito que a gente vai ter algum jogo muito popular de Plants vs Zombies depois do 3. Eu nem sei se de fato o 3 vai chegar a ser finalizado, porque, diga-se de passagem, ele não foi tão bem aprovado pelo público mesmo depois de toda essa repaginada. É a primeira vez na minha vida, cara, que eu vi um jogo ser literalmente refeito do zero apenas por rejeição do público, cara. A EA Games é uma empresa porca e horrorosa, e eu fico muito triste por uma das franquias mais divertidas e épicas que eu já joguei na minha infância ter caído nas mãos de uns caras que literalmente fazem qualquer coisa só pensando no dinheiro. E também não usam a cabeça pra pensar que se eles fizessem um jogo decente, claramente o jogo ia render mais dinheiro. Sim. Né? Mas eu queria saber de fato a opinião de vocês. E vocês? Já jogaram Plants vs Zombies 3 no celular? O que vocês acharam? Acharam que a demo tava interessante? Fica aí a minha dica pra vocês derem uma olhada e depois voltarem aqui no vídeo e comentarem o que vocês acharam desse novo jogo da franquia. Eu não vou jogar isso, de qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Até mais, LinkedIn. Cara, meu celular acho que nem aguenta, cara, se for duvidar Plants vs Zombies 3. Mas ainda assim, cara, não compensa, cara. Não compensa. Caraca, cara, EA, tudo que você toca é uma desgraça, EA. Por quê? Ah, eu tô cagando regra aqui. Até porque o Apex Legends é um jogo legal até. Não é do meu estilo, mas é um jogo legal. E o Stake Two é muito bom também. Então, ela tem seus pontos fora da curva, se assim pode dizer. Bom, dá aquele like aqui pra ajudar o linkzinho. Vamos ver os comentários. Guilherme Ribeiro. Lembro até hoje, tinha 11 anos, minha mãe comprou um notebook com dinheiro suado pra mim. Plants vs Zombies veio nele instalado.
Nem tinha internet na época. Adorei, viciei, zerei várias vezes. Mas hoje em dia são só lembranças. Obrigado, Link. Esse vídeo aqueceu meu coração. Cara, agora que ele falou isso, honestamente, eu acho que na mesma época. Mesma época não, né? Por ali, né? Há 10, 11 anos atrás eu comprei também o meu primeiro notebook. Meu primeiro notebook. E eu lembro de ter vindo Plant vs Zombies nele também. Interessante, interessante. Ele acabou de desbloquear uma memória minha que eu tinha esquecido, honestamente falando. Provavelmente foi aí que eu joguei Plant vs Zombies bastante. Eu não cheguei a zerar na época, mas eu joguei bastante dele. Túlio Soares. O verdadeiro Plant vs Zombies são todos os amigos que fazemos no caminho. Ai, caraca. Clássico. Maru. Não acabou. Sempre vai estar em nossos corações. Verdade. Wellington. Independente de tudo, eu agradeço e muito a equipe que fez as trilhas sonoras desse jogo. Que coisa perfeita. Eu não lembro da trilha sonora, cara. Provavelmente eu teria que ouvir ela no YouTube pra ter uma noção. Mr. Wolfster. Eu já joguei a demo mais recente de outubro, meu Deus. A qualidade de arte melhorou em relação ao alpha, mas ainda tem certas coisas que conseguem ser péssimas para o jogo, como o sistema de vidas ser um quebra-cabeças ao invés de estratégia, ter virado uma cópia de Homescape, não conheço o jogo. Hordas vindo muito rápida em alta quantidade. Só tem girassóis no meu gramado e um monte de zumbis. Imaginei. E isso, mas quem sabe eles vão ver que essa besteira vai ser muito ruim e muda esse estilo de gameplay do jogo. Talvez. Mas eu duvido um pouco, cara. Aí é complicada, cara. Nicolas Torres. O verdadeiro Plant vs Zombies são os amigos que fazemos pelo caminho. Ok, mesma piadinha do outro cara ali em cima. Nefridex. Eu, quando instalei de volta o jogo, eu zerei ele em um dia só. Imagina que esse jogo curto, cara. Se eu empenhar, eu zero ele num dia. Esse game foi a melhor coisa da minha infância. Não duvido, cara. Realmente é um jogo muito bom. E o último aqui. Fino Senhores. Saudade de 2019 e 2020. Jogava muito Plant vs Zombies, Garden Warfare 1 e o 2. Época boa pra mim. 3 anos atrás. Cara, infelizmente eu tive um amigo que tava jogando algum Plant vs Zombies desses, que era 3D e tal. Eu não sei qual era, eu não sei se era o Garden Warfare 2 ou aquele outro que ele falou por último. Eu não tenho a menor ideia, E, cara, faz parte, né? Acontece. Infelizmente a EA matou mais uma franquia dela, se assim eu posso dizer. Triste, mas acontece. E bem, pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, de verdade, brigadão. Espero que tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo se querem que eu reaja alguma coisa ou só me dá um oi. Eu vou ficar muito agradecido, pessoal. E bem, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!